Pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de Álgebra 1. Sou o professor Anderson Novaes Martinhão e hoje estudaremos o núcleo de uma transformação linear. O objetivo da aula de hoje é apresentar um método simples, né? Grande parte dos casos, é muito útil também para mostrar que uma transformação linear é injetora. Tá? Então, o objetivo principal hoje é apresentar esse método que vai facilitar a nossa vida, tá? Para mostrar quando a gente quer mostrar que uma função que é uma transformação linear é injetora ou não. Então hoje a gente vai definir núcleo de uma transformação linear. Então nós veremos, né, que o núcleo é um caso particular de um conceito que vocês estudaram lá atrás num curso de princípios de cálculo e álgebra, né, que é o de imagem inversa de um conjunto por uma função. Tá? Então vamos relembrar esse conceito, isso lá atrás. Então, vamos começar, suponha que f é uma função com domínio x contra domínio y. Tá? Aqui, função, tá? Não precisa ser transformação linear, não. Pegue B, um subconjunto de y, qualquer. Então, a imagem inversa desse B pela função f é um conjunto em x, ou seja, um subconjunto de x, que nós denotaremos assim, tá? F com subíndice ali, menos 1, que é formado por todos os elementos do domínio, tais que quando a gente calcula o f, essa imagem cai no conjunto B. Tá? Ou seja, é esse conjunto aqui. Então note que vai acontecer o seguinte: um elemento x do domínio da função f está na imagem inversa de B pela f, sem somente C, né? F de x é um elemento do conjunto B. Quando a gente for definir núcleo, a gente vai ver que é o núcleo de uma transformação linear é quando a gente pega um subconjunto ali no meu contradomínio bem particular. Tá? Então, ó, aqui é a imagem inversa de um conjunto B, tá? Por uma função f. Então, ó, aqui eu tenho uma função f de um conjunto x e um conjunto y. Em B eu tenho um subconjunto, em y eu tenho um subconjunto B. Então, a imagem inversa é formada pelo conjunto, tá? Esse conjunto aqui, ó, formado por todos os elementos de x, tá? Que quando você calcula f neles, o resultado cai dentro do conjunto B. Então, a esse conjunto aqui no domínio, a gente chama de imagem inversa de B pela f. Então, note que a imagem inversa de um conjunto é sempre um subconjunto do domínio. Ok? Como eu já comentei antes, o objetivo principal da aula é apresentar uma caracterização em termos do núcleo de uma transformação linear, né? Uma caracterização para as transformações lineares de injetoras. Então vamos relembrar também o que é uma função injetora. Então, ó, seja f de x e y uma função, né? Então, não precisa ser transformação linear, né? Claro. Então nós vamos dizer que a função f ela é injetora quando ela satisfaz a seguinte propriedade: para quaisquer dois elementos distintos que você pegue no domínio da função, as imagens também serão distintas. Tá? Isso tem que valer para todos os x1 e x2 no domínio da função. O que acontece é que então tá aqui a definição, né, de função injetora, tá? Aqui, ó. Função injetora, essencialmente ser para todos x1 e x2 no domínio. Nós temos que se x1 é diferente de x2, então f de x1 é diferente de f de x2, né? A mesma definição que coloquei ali anteriormente. Então a gente pode aplicar a contrapositiva nessa proposição aqui, ó. Olha só. Vamos relembrar o que é contrapositivo. Então aqui a gente tem essa proposição amarela, condiciona uma proposição azul aqui, ó. Lembrar, então isso aqui é uma proposição condicional, né? É um P condiciona Q. E num curso aí de lógica a gente vê que o condicional ele é equivalente à sua contrapositiva, que é a seguinte, né? A gente vai negar, né, ambas as proposições e inverter ali a ordem da implicação, tá, do condicional. Então essa definição aqui, a gente pode dar uma definição análoga, ou ao invés de olhar para essa proposição,
tá? Olhar para a sua contrapositiva, que ficaria o quê? Negar a proposição azul e fazer essa negação e condicionar a negação dessa proposição amarela. Ou seja, ficaria assim: uma função fxy é injetora, sem somente c, para todos x1 e x2 no domínio da função. Nós temos que se f de x1 é igual a f de x2, então x1 é igual a x2. Tá? Em geral é essa forma que a gente usa, né, para mostrar a função injetora. Você pega lá dois elementos no domínio, supõe que eles têm a mesma imagem. Aí você vai lá e mostra que na verdade não são dois, é um só, eles são iguais. Tá? Então, ó, um desenho só para representar uma função injetora, né? Então, função injetora, cada elemento do domínio, né, por ser função, todo elemento do domínio vai ter uma única imagem no contradomínio. Tá? Não haverá dois elementos distintos aqui no domínio com a mesma imagem no contradomínio. Tá? Como nesse caso, ó. Se eu tenho dois elementos distintos, x1 e x2, que têm a mesma imagem, a função não é injetora. Bom, a gente vai provar também hoje que núcleo de uma transformação linear é subespaço. Então vamos lembrar, o que é um subespaço vetorial? Então você já viu um espaço vetorial. Então o subconjunto W em V é um subespaço vetorial. Basicamente, se W é um espaço vetorial também, tá? Quando considerado com as mesmas operações do espaço vetorial V. E uma maneira útil para determinar, né, se um dado subconjunto de um espaço vetorial é realmente um subespaço vetorial é mostrar que essas duas propriedades aqui são satisfeitas. Ó. Primeiro você prova que o vetor nulo está no seu subconjunto, no seu subespaço. E prova também que o subespaço ele é fechado tanto para a soma de vetores quanto para a multiplicação de um vetor por um escalar. Ou seja, tem que mostrar que para todos escalares alfa e vetores W1, W2 em W, nós vamos ter que o alfa1, alfa W1 mais W2 também é um elemento de W. Isso que me garante que a soma de quaisquer dois vetores de W está em W, né? E para qualquer vetor de W, quando você multiplica por um escalar, o resultado ainda é um elemento de W, né? Bom, para encerrar essa parte de revisão, vamos relembrar, né, uma transformação linear, né, entre um espaço vetorial U e um espaço vetorial V. Bom, pessoal, nessa aula, vou sempre assumir se eu estou falando que T de U e V é uma transformação linear, fica subentendido que U e V são espaços vetoriais, tá? Então, tem uma transformação linear quando satisfaz a propriedade aqui, ó. De maneira informal, né, a T ela abre tanto para a soma de vetores quanto para a multiplicação por escalares, né? O escalar sai da função e a função abre para a soma, tá? Independente do escalar que você pegue e dos vetores, né, do domínio. Tá, então vamos lá. O que é o núcleo de uma transformação linear? É simplesmente você pegar todos os elementos do seu conjunto do domínio, né, e olhar aqueles cuja imagem é o vetor nulo do contradomínio. Tá? Então, ó, dada uma transformação linear T de U em V, vai lá no espaço vetorial V, ele tem uma espaço vetorial, ele tem um vetor nulo. Aí olha, quem são os vetores em U? Tais que quando você aplica T, o resultado é esse vetor nulo. Aí você vai colecionar todos esses elementos e formar um conjunto. Esse conjunto aqui, ó, é o que nós chamamos de núcleo de T. Se você olhar mais atentamente, você vai ver, né, que o núcleo de T ele é simplesmente a imagem inversa desse conjunto aqui, né? Ou seja, como se eu estou pegando aqui o B como sendo esse conjunto. O conjunto só contém um elemento do espaço vetorial V, que é justamente o vetor nulo de V. Tá? Mesma coisa. E o que nós veremos, né, o resultado principal aí da aula, que dá uma transformação linear T, né, o que vai acontecer? Essa função só vai ser injetora, né, e vai ser uma equivalência, né, vai valer um 6 somente C. O núcleo ele só vai ter um único vetor, que é o vetor nulo do domínio. Tá? Ou seja, o único elemento cuja imagem, o único elemento do domínio cuja imagem é o vetor nulo lá no contradomínio
é o vetor nulo do domínio. Bom, pessoal, vamos lá então definir, né, formalmente o que é o núcleo de uma transformação linear. Então, seja T de U e V uma transformação linear. Então, como eu já disse, se eu falo que T de U e V é uma transformação linear, fica subentendido que U e V são espaços vetoriais, né? É óbvio isso aí. Então, o que nós vamos chamar de núcleo de T, alguns também chamam de kernel de T, né, é do termo em inglês, é o conjunto. Então vai ser um subconjunto do domínio, né, de U no caso. O núcleo de T é o que? O conjunto formado como a gente viu lá atrás, né? Com todos os vetores do nosso domínio, que quando se aplica a T, o resultado é o vetor nulo do contradomínio. Tá? Esse é o núcleo. Por enquanto é simplesmente um subconjunto do domínio da nossa transformação linear. Bom, vou usar essa notação aqui, né, nuc_t, mas alguns livros usam só n de t e alguns outros usam char de t, ou seja, notação em inglês, tá? Kernel de t. Como a gente já comentou lá na parte dos slides, a gente pode caracterizar o núcleo de uma transformação linear, né, como sendo uma certa imagem inversa, né, da transformação linear. Então, olha só, a imagem inversa de t, desse conjunto que contém só o vetor nulo de V, a imagem inversa por t, né, é o que? Por definição, é o conjunto formado por todos os vetores do domínio, para os quais t de U pertence ao conjunto, né, que no caso só tem o vetor nulo. Então, dessa relação de pertinência aqui, ó, obrigatoriamente o U tem que ser o vetor nulo, né, de U, do espaço vetorial U. Ou seja, o conjunto formado pelos vetores em U, né, tais que T de U é o vetor nulo de V. Tá? Mas essa aqui, esse conjunto aqui é justamente o núcleo, né? Ó, mesma definição. Então, ou seja, a imagem inversa do conjunto, do subconjunto de V, do espaço vetorial V, que só contém o vetor nulo, né? A imagem inversa desse conjunto pela T é o núcleo da transformação linear T. Tá? Então, o que a gente vai estudar aqui, você pode ver como um caso particular de algo que nós já estudamos, tá? Lá num curso de princípios de álgebra e cálculo, né? Bom, vamos lá para provar que para toda transformação linear T, o núcleo é um subespaço vetorial do domínio. Então, seja T de U em V uma transformação linear. A gente vai provar, né, que o núcleo de T é um subespaço vetorial de V. De V não, de U, tá? Do domínio. Então, lembrando, para provar que é um subespaço, temos que provar duas coisas, né? Temos que mostrar, né, o que? Primeiro que o vetor nulo está no núcleo,
né? Depois vamos mostrar que a soma de dois vetores está no núcleo e o múltiplo de qualquer vetor do núcleo está também no núcleo. Então vamos lá. Ó, que o vetor nulo está no núcleo, isso é óbvio, que toda transformação linear de U em V satisfaz isso, né? A gente já sabe. Mas dá pra gente provar de novo, né? Olha só. Vamos calcular isso aqui, T do vetor nulo. Por definição de vetor nulo lá do subespaço V, é verdadeiro isso, né? Agora a gente vai pegar o lado esquerdo, esse vetor nulo aqui, ó. A gente pode escrevê-lo como a soma dele com ele próprio, né? É o vetor nulo somado com o vetor nulo é o próprio vetor nulo. Lado direito da igualdade, não farei nada. Agora lado esquerdo da igualdade, como tem a transformação linear, T do vetor nulo mais vetor nulo, T deu uma soma é a soma das T's, né? Ou seja, T abre para soma. Lado direito, continuo não fazendo nada. Agora sim, ó. Subtrai T de vetor nulo de ambos os lados da igualdade. Resulta que T, quando a gente calcula no vetor nulo, o resultado é o vetor nulo do V, né? Então, olha só, o vetor nulo de U é um vetor, tal que quando eu aplico T, o resultado é o vetor nulo de V. Então, portanto, o vetor nulo de U é um elemento do núcleo da transformação linear T. Agora, a segunda propriedade que nós vamos mostrar é que T, o núcleo de T, né, é fechado para soma e para a multiplicação por escalar. Então, para isso, vamos pegar um escalar alfa qualquer, né, e U e V, dois elementos no núcleo de T. Então, olha só o que acontece. Para mostrar que alfa U mais V está no núcleo de T, você tem que mostrar que T aplicado a esse vetor resulta no vetor nulo de V. Então vamos lá. Vamos calcular essa imagem. O que acontece aqui? Que T é transformação linear. Então, T de alfa U mais V, isso é alfa vezes T de U mais T de V. Né? Essa igualdade é verdadeira porque T é uma transformação linear. A gente tem essa hipótese aqui, ó, que U e V são elementos do núcleo de T. Então, T de U é o vetor nulo e T de V é o vetor nulo. Então, T de U é o vetor nulo e T de V também é o vetor nulo. Tá? Então, a direita aqui vai ficar alfa, que multiplica o vetor nulo de V, mais o vetor nulo de V. Aí, ó, do lado direito aqui, e essa soma aí é o vetor nulo, né? Porque alfa vezes o vetor nulo é o vetor nulo. Aí vai ficar vetor nulo mais vetor nulo, que é o vetor nulo, né? Então, T de alfa U mais V, isso é o vetor nulo. Então, nós mostramos que T desse elemento resulta no vetor nulo, ou seja, esse elemento que eu pintei de amarelo, nesse vetor, está no núcleo de T. Então, ó, de A e B, né, nós mostramos que o núcleo de T é um subespaço vetorial ali do domínio. Bom, pessoal, agora vamos fazer um exemplo. Vamos lá, exemplo 4. Considere a seguinte transformação linear. Né? Então, de R3, no espaço, né, das matrizes de ordem 2, entradas reais. Então, T pega uma tripla qualquer ABC e associar a seguinte matriz de entradas A mais B, 0, 0, C menos B. Vamos fazer o seguinte, vamos calcular o núcleo, né? Núcleo da transformação linear e encontrar uma base para ele. Então, vamos lá.
uma tripla ABC pertence ao núcleo de T, C somente C, né? T de ABC é o vetor nulo, né? Que no caso o vetor nulo é matriz nula quadrada de ordem 2. Então, essa matriz aqui. Só que T, pela definição de T, né? T de ABC é a matriz A mais B, que é 0, 0, C menos B. Então, uma igualdade de matrizes, isso é verdadeiro, né? Se as entradas ali correspondentes são iguais, né? Ou seja, bom, a gente aqui nesse caso só se preocupa com a diagonal principal, né? Que a secundária não tem problema. Ou seja, A mais B tem que ser igual a 0 e C menos B também tem que ser igual a 0, tá? Então, A mais B tem que ser 0 e C menos B tem que ser igual a 0. Bom, não tem segredo resolver esse sistema, né? Na primeira equação, ó, A mais B igual a 0. Isso é equivalente a dizer que o A é menos B. Lembrando que A, B e C são números reais, tá? E que C menos B é igual a 0, segunda equação, nós obtemos que o C é igual a B. Ou seja, um elemento está no núcleo, se somente se a primeira coordenada é menos a segunda e a terceira coordenada é igual à segunda. Assim nós temos uma caracterização para o núcleo, né? O núcleo, então, da transformação linear T é o que? Ela é formada por todas as triplas, né, de números reais, ABC, em que o A é o oposto à segunda e C é igual à segunda. Esse conjunto a gente pode escrever só em termos de B, né? Que é o conjunto formado por todas as triplas da forma menos B, BB, em que B é um número real. Tá? Então, esse é o núcleo. A gente consegue encontrar o conjunto gerador, né? Na verdade, a gente vai conseguir encontrar a base para esse núcleo. De que forma? Isola o B ali. Coloca o B para fora, né? Note que todos os elementos do núcleo são múltiplos do vetor menos 1, 1, 1. Ou seja, são todos os múltiplos desse vetor formam o núcleo de T. Assim, o núcleo de T ele é o subespaço vetorial gerado por esse vetor aqui. Ok? Então, o núcleo é gerado por esse vetor. Então, por que o conjunto formado por esse vetor é base? Porque esse é um vetor não nulo. Né? Em espaço vetorial tem só um vetor. Se ele é não nulo, né? Só pode ser formado um conjunto LI, né? Então, além disso, esse conjunto ele é LI, o subconjunto LI do R3, né? Logo B é base do domínio, né? Ou perdão, do núcleo da transformação linear T. Agora vamos apresentar, né, o principal resultado da aula de hoje. Como eu já falei, né, uma caracterização para as transformações lineares injetoras, tá? Em função do núcleo. Então, o teorema diz o seguinte: seja T de U em V uma transformação linear então T é injetora C e somente C, como eu já disse lá anteriormente, né, nos slides, o núcleo de T, né, ele é trivial, ou seja, só alterar o
vetor nulo do domínio. Ok? Esse teorema é muito bom para a gente, né? Porque se eu quero provar que uma transformação linear é injetora, é suficiente, né? Em vez de você provar lá utilizando a definição, você tem um novo método, né? Que é simplesmente calcular o núcleo da transformação linear. Tá? Se você mostrar que o núcleo é trivial, né? Só tem um elemento que é o vetor nulo. Note que, como o núcleo é um subespaço vetorial, né? Ele sempre tem pelo menos um elemento que é o vetor nulo, tá? Porque tem que ser espaço vetorial. E, então, aí no caso que o núcleo é exatamente esse conjunto, né? Só tem um elemento, tem um vetor nulo, a sua transformação é injetora. E também, como isso é recíproca, note que se você provar que tem algum elemento não trivial no seu núcleo, você provou que a função não é injetora. Tá? Então, uma vez para provar que a função não é injetora, você nem precisa calcular o núcleo. Você pode simplesmente exibir um elemento não trivial que está no núcleo. Né? Não trivial no sentido que não é o vetor nulo. Tá? Então, vamos demonstrar esse teorema. Então vamos lá, a ida. O que a gente vai fazer aqui? Então agora a gente vai supor, né, nossa hipótese aqui é que T é injetora. Né? T é uma transformação linear injetora. E a nossa tese, é o que nós precisamos provar, né, é que o núcleo de T ele é trivial. Só tem um elemento que é o vetor nulo lá do domínio. Então vamos lá, para começar. Como T é uma transformação linear, o núcleo de T é subespaço vetorial de U, né? Então, com certeza, nós sabemos que o vetor nulo está no núcleo. Então, como o núcleo de T é um subespaço vetorial, do domínio, né? Ou seja, de U, segue que obrigatoriamente o vetor nulo de U pertence ao núcleo de T. Ou seja, isso que a gente já sabia na verdade, né? Quando você T do vetor nulo do domínio é o vetor nulo do contradomínio. Vamos chamar isso aqui de 1. Tá? Ok. Agora vamos pegar um elemento qualquer no domínio. Um elemento qualquer no domínio que esteja no núcleo, né? Então, seja U um elemento do núcleo de T. Então, pela definição de núcleo, T de U é o vetor nulo. Agora, olha só. Vamos relembrar lá a definição de função injetora? Ou aquelas propriedades que definem função injetora, né? Se é uma função injetora, então, para quaisquer elementos no meu domínio, se as imagens são iguais, as pré-imagens são iguais, né? Se o fx1 é igual ao fx2, então é porque o x1 e o x2 são iguais. É o que está acontecendo aqui, ó. Você tem t do vetor nulo igual a t de u, né? Ambos são iguais ao vetor nulo. Agora, sendo t uma função injetora, então esses dois elementos que eu estou pintando aqui são iguais. Tá? De 1 e 2, segue que t de u é igual a t do vetor nulo de u. E sendo t injetora, obtemos que u é o vetor nulo de u. Agora olha só, quem é u? U é um vetor arbitrário que eu peguei no núcleo de T. Então nós mostramos que o único elemento do núcleo do T, o único vetor que está no núcleo, é o vetor nulo. Então,
Portanto, chegamos onde queríamos, né? Que o núcleo de T só contém o vetor nulo. Então essa aí foi o que a gente chama de ida, né? Vamos fazer a recíproca, né? Agora as coisas invertem, né? A hipótese é que o núcleo da transformação linear T só contém o vetor nulo de U, e a tese é que T é uma transformação linear injetora. Vamos lá então. O que a gente faz aqui? Temos que provar que T é injetora. Então vamos pegar dois elementos no domínio que tem mesma imagem. Se eu provar que na verdade não são dois, é um elemento só, são iguais, né? Mostramos que T é injetora. Então sejam U e V dois elementos no núcleo de T, tais que T de U é igual a T de Vzinho. Então vamos lá. Perdão, aqui não é núcleo de T, né? Aqui é o U, né? Dois elementos do domínio, tais que T de U é igual a T de V. Então, vamos lá. Se T de U é igual a T de V, isso implica, bom, T de U menos T de V é o vetor nulo. Agora aqui, ó, a gente usa o fato que T é linear, tá? T é transformação linear. Então T de U menos T de V é T de U menos V. Ora, mas isso aqui me implica que esse vetor está no núcleo, né? Da T, porque a imagem dele por T é o vetor nulo, tá? Então isso aqui nos garante que a diferença U menos V está no núcleo da transformação linear T. Só que pela hipótese, o núcleo a gente conhece, só tem um elemento que é o vetor nulo, né? Esse aqui é o vetor nulo de U. Ou seja, como só tem um elemento, o menos V tem que ser igual a esse elemento. E consequentemente, né, U tem que ser igual a V. Então, ó, pegamos dois elementos quaisquer no domínio, supomos que eles têm mesma imagem, mostrando que no final, na verdade, eles não são dois, é um elemento só. Isso aqui então nos garante, né, lá pela definição de função injetora que a gente conhece desde o primeiro semestre, né, que T ela é injetora. Bom, pessoal, vou fazer alguns exemplos agora. Então, olha só, se você voltar lá no exemplo 4, né, só colamos o núcleo dessa transformação linear, nós vimos que o núcleo ele é diferente do... não é trivial, né? Ele é gerado por esse vetor aqui, ó. Menos 1, 1, 1. Então, pelo menos o vetor menos 1, 1, 1 está no núcleo dessa transformação linear. Ou seja, ela não é injetora, né, pelo teorema 5. Tá? Porque o núcleo não é trivial. Então, ó, a transformação linear apresentada no exemplo 7 exemplo 4, perdão, não é injetora, pois o núcleo de T, né, no caso lá é o subespaço de R3 gerado por esse vetor aqui, ó, tá? Que não é trivial, né? Como eu falei, né, o teorema 5 é muito útil para mostrar que uma transformação linear é injetora, né? Por exemplo, vamos considerar essa transformação aqui, ó. Então, a transformação linear
T, que vai do R3 no espaço dos polinômios de grau menor ou igual a 2. Então o polinômio vai pegar uma tripla ABC, vai levar no polinômio em determinada x, dada por ax² mais bx mais c. Ok? Vamos mostrar então que essa transformação linear é injetora. Isso aqui é bem tranquilo, né, de ver, né? Porque a gente vai usar o teorema 5. Ou seja, vamos calcular o núcleo. Vamos ver a cara dos elementos que estão no núcleo dessa T aqui. Então olha só, uma tripla ABC está no núcleo de T, C e somente C, T de ABC é o vetor nulo do contradomínio. No caso, são polinômios, né, de grau menor ou igual a 2. O vetor nulo aqui é o polinômio nulo, né? Ou seja, você pode jogar com o polinômio 0x² mais 0x mais 0. Aí T de ABC, onde ABC é uma tripla arbitrária de números reais, né, é esse polinômio aqui. Ax² mais bx mais c. Tá? Então aqui nós chegamos a uma identidade, né, uma igualdade de polinômios. Aí o vetor nulo, ó, só para ficar mais claro, você pode escrever ele assim. Ó. Então, quando dois polinômios são iguais? Se os respectivos coeficientes são iguais, né? Então, o A tem que ser igual a 0, o B tem que ser igual a 0 e o C tem que ser igual a 0. Isso ainda então a ABC tem que ser todos, né, tem que ser iguais a 0. Isso é equivalente a dizer então que a sua tripla original que você pegou lá no núcleo só pode ser o vetor nulo R3. Então olha só que nós mostramos que o único elemento que está no núcleo da transformação T aqui, ó, é o vetor nulo da R3. É a tripla 000. Então, portanto, o núcleo de T, nesse caso, é trivial. Só tem o vetor nulo. Então, pelo teorema 5, né? Concluímos que a transformação linear T é injetora. Bom, pessoal, agora para encerrar nossa aula, né? Vamos ver mais uma caracterização para as funções injetoras. Então é um exemplo barra proposição, tá? Vamos lá então. Diz o seguinte. Então, uma transformação linear T de U em V é injetora C e somente C. Essa T leva cada subconjunto Li do U em um subconjunto Li do V. Tá, vamos lá então. Isso aqui de novo é uma caracterização, tá? Então, primeiro, nossa hipótese. Nós vamos assumir que T é uma transformação linear injetora, tá? Ou seja, em virtude de lá do teorema 5, né? O núcleo da T é trivial. Tem o vetor nulo
do domínio. E a tese é que o seguinte, a gente tem que mostrar que para todo W contido em U, se W é LI, então o conjunto T de W, que é um subconjunto de V, também é LI. Lembrando que T de W, né, é o conjunto formado por todas as imagens dos elementos que estão no conjunto W, né? Então a primeira parte é isso que a gente vai provar, tá? Então, seja W contido em U, vamos supor que é um subconjunto ali, arbitrário. Então, nós temos que mostrar que o T de W é LI. Como é que a gente mostra um conjunto LI? Você pega ali uma combinação linear de vetores desse conjunto que resulta no vetor nulo, né? Vamos mostrar que a única possibilidade, né, é a combinação linear trivial, né, aquela em que todos os coeficientes são iguais a zero. Então vamos lá, para isso, sejam α1, α2, αn números reais, tá? Os elementos do T de W são todos imagens pela função T, tá? De algum elemento de W. Então vamos pegar W1, W2, Wn em W, né? Tais que α1 T de W1 mais α2 que multiplica T de W2 e assim por diante, até αn que multiplica T de Wn, isso é o vetor nulo do V, né? Que são elementos do quadrodomínio da T. Então note que aqui, ó, isso aqui nós temos uma combinação linear, né, desses elementos, que são uma combinação linear arbitrária, né, de elementos do T de W, desse conjunto aqui, tá? Então os Wzinhos aqui, ó, W1, W2, Wn tem que ser elementos do W. Essa combinação linear resulta no vetor nulo. Então vamos lá. Vamos brincar um pouco com essas igualdades aqui. Olha só, vamos usar aqui o fato que T é linear. Como tem uma transformação linear, você pode, o lado esquerdo aqui dessa igualdade, isso aqui tudo, ó, é só uma imagem de T, né, por um vetor. Qual vetor? α1, W1 mais α2, W2 e assim por diante. Mais αn, Wn. Isso significa, né, então, ó, T de um vetor, qual vetor? Isso aqui tudo, ó, isso aqui é um vetor de U. T desse vetor resulta no vetor nulo. Então esse vetor que eu pintei em amarelo aí é um elemento núcleo da transformação. Agora aqui a gente usa a nossa hipótese. T ali injetora. Ou ainda, né, lá pelo teorema 5, né? O núcleo é trivial, né? É uma equivalência, né? Então nós podemos dizer que isso aqui pertence a esse conjunto aqui. Ou seja, ó, aqui estou usando o fato que aqui, né, nessa igualdade, que T é injetora, tá? Então esse vetor aqui nessa combinação linear só pode ser igual ao vetor nulo. Então α1 W1 mais α2 W2 mais αn Wn é o vetor nulo de U.
Só que olha só, essa, vou chamar de 1 essa igualdade aqui. Isso aqui é o que? É uma combinação linear de vetores do W. Esses WIs aí que nós pegamos são todos do conjunto W. Que por sua vez, ó, W, um subconjunto LI. Ele é LI. Então uma combinação linear de vetores de um subconjunto LI, né? Só é possível quando você pega todos uma combinação linear que resulta no vetor nulo, né? Só é possível quando todos os coeficientes são iguais a zero, né? Os números reais aqui são iguais a zero. Então vamos lá, ó. Em 1 temos uma combinação linear de vetores de W que resulta no vetor nulo. Como W é LI por hipótese, segue que a única solução para essa combinação linear, né, é aquela trivial. Ou seja, α1 igual a α2 e assim por diante, todos são iguais a zero. Ora, quem é o α1, α2 e αn? Quem são esses caras aqui? De onde que eles apareceram? São os coeficientes que nós utilizamos em uma combinação linear arbitrária de vetores do T de W. Né? Ou seja, a única maneira de escrever o vetor nulo como combinação linear dos vetores de vetores em T de W é pegando a combinação trivial, né? Em que os escalares são todos iguais a zero. Ou seja, T de W é um subconjunto LI. Portanto, T de W é um subconjunto LI de V. Vamos lá, agora a recíproca. Acho que é mais simples, né? Nossa hipótese agora é que a T, né, leva subconjuntos LI e subconjuntos LI. Então, para todo W contido em U, nós temos que se W é LI, então T de W é LI. Então, se W é LI em U, T de W é LI em V. E a tese, que é o que a gente precisa mostrar, é que T é injetora. Aí, pelo teorema 5, basta mostrar que o núcleo de T é trivial, tá? Então, vamos lá. É claro que o núcleo de T está contido, né? Perdão. O núcleo de T contém, né, o vetor nulo. Então, esse conjunto está contido no núcleo de T. Isso é óbvio. Agora vamos lá. Vou mostrar que não tem mais nenhum outro vetor de U nesse núcleo. Então vamos pegar um vetor não nulo qualquer. Então, seja U um vetor em U, né? Com um diferente do vetor nulo. Se a gente mostrar aqui que então qualquer U não nulo não está no núcleo, acabou, né? O núcleo tem que ser trivial. O que acontece? Como não é nulo, quando você pega o chamado de W, o conjunto que só tem ele, é um subconjunto LI, né, do U.
CLI, né, da hipótese, segue que T de W então, o que é o T de W? Só tem um elemento que é o T de Uzinho. É um subconjunto LI de V. Se é um subconjunto LI de V, ele só tem um elemento. Esse elemento não pode ser o vetor nulo de V, né? Logo, T de U não é o vetor nulo de V. Se T de U não é o vetor nulo, o que temos é que U não está no núcleo de T. Então nós mostramos assim que todo vetor não nulo não está no núcleo de T. Então o único vetor de U que está no núcleo de T é o vetor nulo. Assim, núcleo de T só tem esse vetor. E pelo teorema 5, concluímos que T é uma transformação linear injetora. Ok? Bom, pessoal, a aula de hoje ficando por aqui. Nas próximas aulas a gente vai continuar o estudo desses subconjuntos, né? A gente vai estudar também a imagem de uma transformação linear. A gente vai chegar no famoso teorema do núcleo da imagem, que vai relacionar as dimensões do núcleo com a dimensão da imagem e com a dimensão do domínio de uma transformação linear. No caso que a dimensão é finita, tá? Bom, até lá então.